taxa equivalente e taxa proporcional. Gente, se eu estiver falando de taxa proporcional, entenda que eu estou falando de taxa proporcional. Eu estou em juros simples. Juros simples. Então, toda vez que eu tiver em juros simples, eu não vou falar de taxa equivalente. Eu tenho uma taxa ao mês, quero achar taxa ao ano. Eu preciso fazer taxa proporcional em juros simples. E se eu estiver falando de taxa equivalente, automaticamente você já sabe que eu estou em juros compostos. Taxa equivalente, eu já estou em juros compostos. Edilson, se eu tenho uma taxa, vou usar esse exemplo básico, né? Se eu tenho uma taxa que é uma taxa de 1% ao mês e eu quero descobrir qual que é essa taxa ao ano, se eu estiver falando de taxa proporcional, eu vou simplesmente perguntar quantos meses tem no ano. Aí você vai me falar assim, Edilson, tem 12 meses. Então, eu vou pegar essa taxa ao mês e multiplicar por 12. Vai ser 1% vezes 12, que vai dar os 12 ao ano. Então, uma taxa ao mês, se eu estiver carregando ela para o ano, em juros simples, eu simplesmente faço dessa forma. Multiplico a taxa pelo prazo. Perguntando quanto tempo que eu tenho no ano, quantos meses que eu tenho no ano, eu vou achar a taxa ao ano. E se eu estiver trabalhando com a taxa em juros compostos? Olha, em juros compostos eu já não chamo mais taxa proporcional. Então, é o seguinte, você achou taxa proporcional, você já sabe que é juros simples. Não tem dúvida, não tem dúvida. Taxa proporcional é juros simples. Apareceu um quesito que o advogado erroneamente colocou taxa proporcional, você está falando, olha, o cara pisou na bola e você não excede os limites do seu trabalho técnico. Fala, olha, proporcional é juros simples, simplesmente trabalho dessa forma. Equivalente não, equivalente é juros compostos. Porque enquanto a gente não começar a mostrar para os advogados que eles não sabem fazer quesito e, consequentemente, se eles continuarem fazendo quesitos, eles vão piorar a vida dos clientes dele, a gente não vai conseguir mudar essa situação, não. Então, advogado fazendo quesito é uma aberração, é igual perito querendo fazer petição. E eu já apareceu aqui no escritório, gente falando assim, não, eu vou corrigir as petições do advogado. Não, deixa que o advogado faça o serviço dele. Você vai fazer sua parte técnica e o advogado vai fazer a parte jurídica dele. A mesma coisa, quesito não é coisa para o advogado fazer. Então, na hora que chegou um quesito mal elaborado, você tem que mostrar que o quesito foi mal elaborado, consequentemente a parte escolheu não ter a assistência técnica e ela tem que pagar o preço por aquilo. Ora, se eu estiver falando de taxa equivalente, não. Taxa equivalente já estou em juros compostos. Você que é especializado no assunto, você já sabe. Automaticamente tem taxa equivalente, estamos no regime de juros compostos. Não precisa nem abrir aí para explicar que é juros compostos. Não, taxa equivalente a juros compostos. E como que eu faço essa taxa equivalente a juros compostos? Ora, se eu tenho uma taxa de 1% ao mês e eu quero achar essa minha taxa ao ano, eu tenho que fazer diferente. Agora, a regra é a taxa equivalente é igual 1 mais a taxa elevado ao prazo menos 1. Então, é assim que você faz a taxa equivalente em juros compostos. Então, a gente teria aqui taxa equivalente 1 mais a taxa de 1% elevado ao prazo, que é 12, menos 1. A gente acharia uma taxa equivalente aqui de 1,1268 menos 1, a taxa seria 12,68 ao ano. Então, veja que é diferente o jeito de trabalhar quando eu estiver trabalhando em juros compostos. Juros compostos, eu vou trabalhar com o cara lá na potência.